Eu comecei a discutir com ele, brigar e falar: pai, para, não faz isso, pai, para, eu preciso de você. E ele começou totalmente transtornado, eu olhava nos olhos do meu pai e não achava ele. E aí ele tomou a arma de mim e falou: eu tô indo, tal, e brigando, ele disparou a arma. E nisso essa arma pegou e raspou na minha perna. E ele falou, olhou bem nos meus olhos e falou comigo assim: se você entrar na minha frente, eu te corto na bala. Eu nunca imaginei ouvir isso do meu pai, de uma pessoa que eu amo. Aquela culpa que eu carregava, eu não acreditava que Deus poderia ser bom. Eu criei Deus. Sim, eu cria que Deus existia, mas eu acreditava que Deus era mau. Cada dia que passava, eu olhava e pensava: não tem mais jeito. Não tem mais jeito, eu tenho que escolher. Eu entro nessa vida ou eu saio dela de uma vez. Fale-nos quem é você e como era a sua vida antes de você conhecer a Cristo. Olá, meu nome é Thelma, eu tenho 27 anos, sou casada e tenho um filho de 1 ano e 9 meses. Falar de quem era eu antes de Jesus é quase falar de uma pessoa inexistente, né? Voltando ao meu passado, eu era uma pessoa muito, muito carente de uma paternidade. Cresci num lar muito violento, onde eu não tinha paz no centro de Cristo, onde havia traições, onde havia maus tratos, violência com meu pai, com a minha mãe, comigo, com a minha irmã. Então eu tinha muitas feridas que eu nunca pensei que fosse cicatrizar. Cresci sem essa presença paterna, amorosa. Eu tinha muita raiva, muito rancor. E isso trouxe na minha vida muitas sequelas, muitos relacionamentos quebrados. Eu não me sentia capaz de ter amizades, de ter relacionamentos afetivos, de ser merecedora. Algo que talvez uma coisa simples para qualquer pessoa, para mim era algo muito distante, por essa questão de merecimento. Também cresci uma menina muito violenta, muito arisca, muito revoltada, maltratava as pessoas ao meu redor. Tudo isso como uma forma de justiça, de vingança. Eu queria me vingar de tudo aquilo que tinha acontecido comigo, de episódios de violência extrema. Eu apanhava muito dessa falta de afeto. Então, essa época para mim, lembrar disso, é muito doloroso, mas não no sentido de eu não consigo, mas de pensar que muitas pessoas vivem assim como eu vivi. Você sentir essa dor, como se diz a palavra, essa orfandade é muito difícil, é muito dolorido. Você sentir que além de você não ser amado, você é rejeitado, é uma das coisas que te tira a sua identidade, sabe? E essa era uma das coisas que mais me pegava. Eu achava que eu não seria capaz de ter uma família, de ter um filho, de ter filhos, né, em geral. Eu achava que eu não era capaz de ser amada e de amar. Longe desse lar cristão, né, que é o nosso ideal, longe dos princípios, minha família caiu em muitas armadilhas. Armadilhas de droga, de prostituição. E eu também caí nessas armadilhas. Graças a Deus não caí em drogas, mas caí na mão de pedófilos. E dentro da minha própria família, por estar largada, né, por não ter aquele acompanhamento ali de perto, aquele amor, aquele cuidado com uma criança, eu fui abusada durante uns anos. E isso deixou sequelas enormes em mim. Aquela culpa que eu carregava, eu não acreditava que Deus poderia ser bom. Eu criei Deus. Sim, eu cria que Deus existia, mas eu acreditava que Deus era mau. E isso trouxe, nossa, muita coisa ruim para mim, gente, vocês não têm noção. É muito difícil aqui resumir toda essa história. Tem gente que fala, faz um livro, faz 2 livros, porque a história é muito grande. Mas é muito pesado, é um fardo que eu acho que a gente não consegue carregar muito tempo,
sabe? Vai chegando um ponto que você se sente como uma fruta secando, que vai chegar num extremo onde você vai virar pó. Você não vai aguentar, você vai explodir. E era essa a minha vida antes de Cristo. Acho que o fundo do poço que aconteceu na minha vida foi quando eu me tomei conta, na verdade. Eu era muito nova e eu cresci um pouco e comecei a entender um pouco mais o que estava acontecendo. O meu pai, ele sempre foi meu herói, minha referência, assim, eu olhava para ele e achava até que ele tinha capa. Ele era maravilhoso. Só que tinha algumas coisas, sabe? Enquanto meu pai e minha mãe eram casados, eles tinham muita violência dentro de casa. E por fazer parte daquilo, eu achava aquilo natural, sabe? Então, já presenciei, na minha casa tinha sinuca, não sei se todo mundo vai conhecer, mas ele pegava tacos de sinuca e batia na minha mãe até quebrar. A minha mãe se escondia embaixo da sinuca, assim, e eu ia atrás e eu falava, papai, por favor, para, papai, para, você está machucando a mamãe. E a minha mãe sempre foi assim magrinha, muito pequenininha, e meu pai muito grande. Meu pai pegava com a mão assim, com a cabeça, e batia a cabeça dela na parede. E ela uma vez chegou a ralar o rosto todo, porque ela em casa tinha chapisco, não era uma casa, né, retinha. E ela chegou a ralar o rosto todo. E minha mãe uma vez, por exemplo, com uma forma de defesa, ela estava fritando algumas coisas em gordura quente, ela simplesmente pegou a panela e jogou ela quente no meu pai todo, saiu queimando ele todo. E nisso despertou uma ira muito maior. Naquele dia ele falou que ia matar ela. É muito difícil falar sobre isso, porque são pessoas que eu amo. Mas era uma vida que eu não me fazia conta, eu achava que tudo se resolvia na violência. Eu não gosto de você, pá, enfim. E aí um belo dia, talvez por toda essa vida, minha mãe foi embora. E eu fiquei com meu pai. E mesmo assim eu ainda amava muito meu pai, eu não correlacionava essas coisas. Ele ainda era um herói para mim, ele ainda era maravilhoso, ele ainda era o meu pai, ele era perfeito. Até que eu comecei a ter que ficar mais madura, porque era só eu e ele dentro de casa. E eu via o meu pai um pouco diferente do que realmente era. Até que um dia eu levantei à noite, falei, nossa, que movimentação que é isso, abri a porta. Cheguei num cantinho, tinha como se fosse uma garagem, né, antes da saída. E eu olhei pela gretinha assim, e eu vi meu pai com algumas pessoas usando droga. E eu já tinha tido essa experiência na escola, né, na escola ensinava sobre isso e aí na hora minha ficha caiu, porque me ensinaram pro Proerd, gente. E aí eu falei, poxa vida, eu não acredito, o meu pai usa droga. E aquilo, meu mundo acabou pra mim. E ele bebendo, usando droga, e ele ficou cada dia mais decadente, mais violento. Meu pai tinha acessos de raiva, meu pai batia muito em mim. Eram socos, pegava cabo de vassoura, mangueira, tudo que ele tinha na frente, ele me batia. E quando ele usava droga, ficava fora de si, ele era bem pior, ele era, nossa. E aí aquilo pra mim foi me consumindo, sabe? Foi me consumindo, ele também ficou no fundo do poço, deixava faltar as coisas dentro de casa, eu ficava um pouco perdida, sentindo culpa, porque na época uma vergonha tomou muito conta de mim, eu tinha vergonha porque as pessoas não podiam saber o que estava acontecendo, elas não podiam imaginar que meu pai maravilhoso, ele usava droga, ele era uma pessoa violenta. E nisso meu pai se envolveu com muita gente ruim. O meu pai, ele se desfazia das coisas para ter dinheiro, né, para continuar usando droga. Até que um dia ele apanhou muito feio de um traficante. E isso acabou me deixando muito mal, assim. Eu vivia com medo. Eu vivia com medo do meu telefone tocar e receber a pior notícia do mundo. E o dia que eu vi meu pai em cima do sofá, assim, todo roxo, olho roxo, tudo. Eu falei assim, gente, eu já não aguento mais, meu pai vai morrer, eu vou ficar órfã, a minha mãe foi embora, não quer saber de mim. E quando eu era mais nova, com toda essa vida turbulenta, com tudo, eu escutava minha mãe falar assim, eu não aguento mais vocês, um dia eu vou embora, a culpa é sua. E aquilo reverberava na minha cabeça. Eu falava, se eu não tivesse nascido, talvez teria sido mais fácil. Porque tudo isso é culpa minha. Ela sempre falou que ela não aguentava.
Você me falou que a gente era um fardo. E isso era muito doloroso. E o mais pesado disso tudo é que quando eu procurava um acolhimento do meu pai, porque ele estava vivendo esse inferno também, eu não tinha. O meu pai, ele passava muito tempo transtornado. Ele se envolvia em brigas, ele se envolvia em confusões, ele é extremamente intolerante. Eu ia para ele e não encontrava um acolhimento, eu ia para ele e eu encontrava mais coisas ruins, sabe? Foram N episódios, foram coisas muito difíceis mesmo. Teve um dia que ele teve uma briga onde ele envolveu com arma de fogo. E eu tinha muito medo, porque eu sabia onde ele guardava a arma de fogo. E ele simplesmente chegou um dia gritando muito na rua, bêbado, drogado, um monte de coisa. Nesse dia é uma nuvem para mim. E eu sabia que ele ia fazer algo contra alguém, porque ele falava, ele gritava na rua, falando que ia matar, que ia fazer. E eu fiquei desesperado. E aí, nesse dia, eu corri, subi, peguei onde ele deixava a arma. E ele chegou. No que ele chegou, eu queria esconder, ele viu que eu peguei, eu comecei a discutir com ele, brigar e falar: pai, para, não faz isso, pai, para, eu preciso de você. E ele começou totalmente transtornado, eu olhava nos olhos do meu pai e não achava ele. E aí ele tomou a arma de mim e falou: eu tô indo, tal, e brigando, ele disparou a arma. E nisso essa arma pegou e raspou na minha perna. E ele falou, olhou bem nos meus olhos e falou comigo assim: se você entrar na minha frente, eu te corto na bala. Eu nunca imaginei ouvir isso do meu pai, de uma pessoa que eu amo. E é interessante essa questão de paternidade justamente por isso, porque a gente precisa de um pai. A gente, por mais que a gente não tenha, a gente anseia por um pai. A gente anseia por um pai. E é interessante que eu amava meu pai, mas não aceitava a minha paternidade de Deus. Eu falava: Deus, você faz isso porque você é uma criança grande. Você brinca com os sentimentos da gente. Para que você me trouxe no mundo? Para me ver isso? Cada dia que passava, eu olhava e pensava: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu tenho que escolher. Eu entro nessa vida ou eu saio dela de uma vez. Para mim, os mais pesados foram esses. Que aconteceu essa situação, onde é que eu tive que buscar ele, que foi a parte, eu não falei que eu fui buscar ele, mas eu tive que buscar ele, que eu acordei com a menina me chamando na janela. E a parte onde eu ficava mesmo de casa em casa, até ir para casa da minha avó e chegar lá, o irmão da minha mãe me abusar. E como foi que você conheceu Jesus? Qual foi o ponto que te fez virar totalmente? Foi uma série de fatores, né? Às vezes a gente acha que vai tomar a decisão assim: eu aceito Jesus. Não é bem assim. Não é com todo mundo que acontece assim. Com toda essa situação, eu tomei uma decisão de um dia ir embora e viver por conta própria. E foi muito difícil porque eu não sabia de nada da vida e só fui. E nisso fui achar um local para me viver, para me trabalhar, e fui atrás de tudo que eu tinha para fazer. E numa dessas eu conheci o meu esposo, quem é meu esposo hoje, e a trabalho. Era pra gente trabalhar, ele me fez uma proposta de trabalho. E aí nisso eu já vivia a minha vida assim, tranquila, entre aspas, já cuidava de mim. Mas, como eu disse, eu tinha muitas sequelas. Mesmo assim, meu esposo, na época, ele se apaixonou por mim. E essa foi a parte assim, mais difícil, porque eu acreditava que eu não podia ter um relacionamento, que eu não era para isso. Eu era extremamente fria, muito rígida, muito grosseira. E eu tratava ele muito mal no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. E era uma espécie assim, parecia que eu queria me afastar, sabe? Queria que as pessoas ficassem longe de mim, porque eu não era merecedora. E nisso, um belo dia a gente teve uma briga. Justamente por isso. Ele falou: olha, você é fria que nem pedra. E eu falei: não é que ele tá certo? Pensei comigo, né? Estava muito brava, mas muito ferida mesmo, porque eu falei: pior que ele tá certo. Me doeu porque tá certo.
E aí a gente deu uma afastada, mas antes disso eu preciso contar para vocês que eu descobri que ele era cristão depois de começar a namorar com ele. Eu já estava um tempo namorando com ele, eu descobri que ele era cristão e eu detestava crente. Tudo que vinha relacionado a Cristo, vinha relacionado a Deus, eu tinha muita resistência. Por tudo que eu sofri, eu não acreditava que podia ter um Deus bom que deixasse eu passar por isso. E aí eu olhava as pessoas, eu tinha raiva delas, porque eu pensava assim, gente, como que pode essas pessoas falar que existe um Deus bom desse jeito e a gente passar por isso? É bom pra quem? Ele é bom só pros deles, então, porque não é pra mim. E aí nisso, a gente se afastou nessa briga e eu fui pra longe, pro interior, pra passar um tempo. Só que aquilo me doía muito, eu não queria mais. Sabe aquele versículo que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço? E eu faço mal e eu falo aquilo que eu não quero falar? Eu estava naquele dilema. E eu falava assim, Deus, tudo que sai da minha boca é ruim. Eu afasto as pessoas, eu já não aguento. Eu amo ele, mas eu não aguento tratar ele bem. Eu quero tratar ele bem, eu não consigo. Por que eu não consigo? Por que eu sou assim, sabe? E isso acabou comigo. Eu ficava me questionando e falava, eu não quero mais. Eu não quero mais viver essa vida dura, essa vida dolorida, de ficar longe das pessoas para que eu não machuque elas. Eu lembro que uma amiga minha, cristã, ela me entregou um livro, chama Mulher V, de Cristiane Cardoso. E ela falou assim, olha, leva para sua viagem, para você ver a mulher valorosa que você é, só você que não enxerga. Eu falei assim, essa menina tá doida, me dando um livro cristão, eu vou levar porque não tem nada para fazer. E na época não tinha esse negócio de ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, no Instagram, então eu falava, vou levar. E aí chegando lá, eu fiquei uns 15, 20 dias lá. Eu, um belo dia, olhei pro lado do livro e falei, ó, vou ver esse negócio. E aí, desde a primeira página, gente, esse livro ele começou a falar comigo, sabe? De uma forma muito intensa mesmo. Coisas que eu ansiava no meu coração. Eu senti que eu poderia ser essa mulher valorosa. Eu senti que eu poderia ter o meu valor. Eu senti que eu poderia ser doce se eu conhecesse o meu verdadeiro pai. E, gente, foram dias muito difíceis mesmo, porque quando você aceita, sabe viver um mundo diferente, a verdadeira conversão, sabe mudar de uma rota para outra, você precisa abrir mão de coisas que você acredita que você sabe. Você precisa abrir mão de ações, precisa abrir mão de atitudes, você precisa abrir mão de pensamentos. E eu tinha muita coisa enraizada em mim e aquilo foi muito um choque para mim. Porque aquele livro, para mim, ele foi como um guia naquele dia, sabe? Talvez você vai lá ler hoje e você vê falando, não tem nada. Era o Espírito Santo que estava falando comigo ali. E ele falava comigo, você quer vir? E eu falava, Deus, eu já não aguento mais. Eu quero conhecer esse amor seu. Porque hoje na terra eu já sou órfã. Eu quero conhecer esse cuidado. Eu quero ter esse amor, esse cheiro, esse perfume maravilhoso. Naquele tempo, Deus foi tratando comigo. Ele foi conversando comigo através desse livro. E eu ia na Bíblia, eu puxava alguns versículos. E até hoje eu carrego comigo. É que eu falava assim, tá, mas eu tô sozinha no mundo. Eu não tenho ninguém mais. Até a pessoa que eu amo, eu já afastei e é isso. E aí agora? Porque sozinha eu não dou conta. E aí ele falou comigo assim, olha, seja forte e corajosa. E aí já emendou, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E eu falei, se o senhor tá comigo, então vambora. Uns 2 dias depois eu recebi uma ligação e era o meu atual esposo falando comigo, olha, quero conversar com você, vamos resolver e tal. E aí ele veio. E aí nisso eu falei com ele, falei, olha, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero estar com Cristo. E ele olhou pra mim assim e falou assim, gente do céu, o que aconteceu com essa menina? E aí eu falei assim, não, mas não é por ninguém, é porque eu tô cansada. Eu tô muito cansada. É muito difícil.
a gente fazer tudo sozinho pelo braço, a gente não se sentir protegido, não se sentir cuidada. E aí eu voltei, e um belo dia eu falei, olha, eu quero ir na igreja. Ele falou, gente, mas tem um trem errado mais que essa menina. E aí a gente foi, chegando lá, parecia assim que o pastor no dia foi usado para falar comigo, ele falava as coisas e eu falava assim, gente, não tem condição, são 5.000 pessoas nesse lugar, eu fui num lugar bem grande, sabe? 5.000 pessoas nesse lugar, parece que ele está falando para mim, parece que Jesus desceu e falou com ele a minha história, e falou assim, olha, eu preciso que você fale com ela. E aí eu nem vi, gente, eu nem vi como que aconteceu, ele só perguntou quem é que queria viver uma vida diferente, sabe? Assumir Cristo como verdadeiro e único Senhor, e quando eu assustei eu já estava lá na frente. E isso tudo foi muito simbólico. Eu acredito nisso, sabe? É um passo, é uma atitude, mas o depois é que é o legal. E eu senti que Cristo, ele naquele dia, ele falou assim, legal, agora você é minha e nós vamos junto. O que mudou na sua vida desde que você recebeu a Cristo? O que mais ansiava mesmo era essa doçura, sabe? É essa permissão de que as pessoas se aproximassem de mim e que eu não as repelisse, que eu não fosse uma pessoa grosseira, que eu fosse capaz de ter um relacionamento com as pessoas, uma amizade, um casamento. E Deus, ele falou comigo, ele falou, olha, se você abrir mão de tudo aquilo que você acha que você sabe, se você abrir mão de você mesmo, eu vou te dar tudo aquilo que você anseia. E eu falo que é interessante que Deus, ele é muito carinhoso com todos nós, de uma forma muito individual. Eu lembro que no dia que eu escolhi realmente, eu já vinha assim tratada, mas no dia que eu escolhi realmente ser mudada, sabe, transformada por Cristo, foi no dia 26 de dezembro de 2015. E aquilo eu falei assim, Deus, cheguei em casa e falei, eu tô te entregando tudo. É como se a gente estivesse fechando um contrato aqui. Eu estou te entregando os meus anseios, eu estou te entregando os meus sonhos. E o Senhor sabe que uma das coisas que eu acho impossível é que eu tenha uma família feliz, uma família respeitosa, um marido que me ama e que eu possa amar e retribuir com aquele doce, com aquele amor, o meu esposo. Mas eu vou seguir, eu vou seguir os seus caminhos. E no dia 26 de dezembro de 2016 eu estava me casando. E não só me casando, porque o meu esposo, ele sentiu que eu poderia amá-lo, ele sentiu e ele, dia a dia, ele falava, é incrível como que Cristo, ele te transformou. E aí você fala assim, mas é tão fácil assim? Não. Toda vez que eu tinha uma discussão ou algo que não me, como se diz, agradava, eu dava aquela resposta, sabe, de uma vez. E não importando se fosse ferir, na verdade, até querendo ferir. E quando Cristo veio para minha vida, Cristo falava, olha, você precisa segurar, você está ferindo alguém que você ama. E aí quando vinha aquela discussão, aquilo que eu ia para responder, eu respirava e falava, Cristo, habita em mim. Cristo, eu quero um coração que nem o seu. Cristo, por que eu tenho tanto ódio? Eu não quero ter, eu entrego para ti, Senhor. E aí dia após dia eu fazia um exercício, eu fazia aquele acompanhamento com Cristo bem de perto, sabe? O Espírito Santo estava sempre ali me orientando e falando comigo, não faça isso. Não é assim que você ganha, não é no grito que você ganha, não é nas brigas, não é com violência que você vai ganhar. E eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração. Como que eu vou ser mãe? Como que eu vou cuidar do meu filho sem levantar a mão para ele, se foi só isso que eu vivi? E eu falava, eu preciso muito ser uma pessoa diferente. E hoje, então, Deus me deu tudo. Eu dou graças a Ele, porque hoje eu tenho um marido amoroso. Eu sou amorosa, eu posso falar isso, é muito lindo que eu posso falar que eu sou amorosa, que eu sou cuidadosa e que eu tenho um filho maravilhoso.
e que eu nunca tive coragem de levantar a mão para ele. Eu fico muito emocionada com isso, porque eu tinha medo de mim mesma. E hoje eu posso ficar tranquila, porque eu amo meu filho. Eu crio ele segundo a luz de Deus, de uma forma muito amorosa e cuidadosa. Nós temos a nossa empresa e Deus foi restaurando tudo. Tudo, inclusive hoje meu pai é cristão, foi restaurado das drogas, é casado, e uma coisa que assim não veio de mim, gente, eu não fiz esforço nenhum. O Senhor um dia atingiu meu pai assim como um raio, e ele hoje é um homem muito feliz à luz de Cristo. É possível, esteja disponível, abra seu coração, independente de onde você estiver. Não tem droga, não tem crime, não tem estupro, não tem abuso, não tem abandono que vai te afastar de Deus e te tirar o merecimento. Cristo quer você do jeito que você está. E você vale muito, 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 muito mesmo. Deus vai transformar a sua vida. Creia, seja intencional, aceite. Será dia após dia, mas um dia eu também vou ver o seu testemunho.